Mentepsicose é possível? Ocorre de fato a transmigração de espíritos de homens para os espíritos dos animais? E ocorre diretamente a transmigração de espíritos de animais para o estado hominal? Guerras em outros mundos, guerras num planeta que acabam destruindo vários planetas, até mesmo sistemas solares, é possível de fato? Saudações. Saudações. Olá. Jaborandi seria útil para você. Ah, tá. Obrigada. Bem, hoje gostaria de conversar com vocês sobre os peregrinos. Peregrinos é como nós denominamos aos espíritos que têm passagens em vários mundos da Via Láctea. Raríssimos são aqueles provenientes de outra galáxia, uma vez que a Via Láctea compõe uma família evolutiva que vai desde o primitivo até o celeste, como todas as galáxias o são. Para que a Via Láctea um dia funda-se a uma outra galáxia, bilhões de anos ainda ocorrerão, de modo que esta vida destes planetas e sóis que compõem os bilhões de sistemas da Via Láctea, ela é bastante rica e oferece toda a diversidade necessária para que alguém consiga evoluir. Pelo que sabemos, a transmigração de mundos ocorre entre galáxias raramente, por causa que a distância que existe é grande, porque as forças para você vencer a barreira, que chamamos de barreira galáctica, é grande, e porque o espaço exterior a uma galáxia é bastante difícil de ser mapeado. Naturalmente, para civilizações mais antigas de galáxias mais velhas, esta tecnologia é simples. Mas na Via Láctea são poucas as civilizações que conseguem fazer esta transição de uma galáxia para outra. Então, devemos falar dos peregrinos como aqueles que transmigram de um planeta para outro, normalmente dentro do próprio braço, aonde seu sistema está, mas é possível sim transmigrar-se dentro de mesma galáxia para braços diferentes. Aqui estamos vocês e nós no braço de Órion, onde houve a correção das guerras de Órion, que se estenderam por praticamente toda a Via Láctea, poupando apenas o anel exterior, que fica a nordeste da mesma, onde estão os planetas de maior hierarquia evolutiva. Como vocês sabem, quando um planeta muda seu eixo vibratório ou muda de nível vibratório, ganhando um ponto para frente, a vibração é mais rápida, compatível, portanto, com mentes expandidas em todos os reinos. No hominal, podemos falar de consciências expandidas. No animal, temos que falar de abertura consciencial. Nos vegetais e nos minerais, não podemos, porque estes seres são ainda sem senciência. Limitamos-nos a falar dos sencientes, animais e hominais. A transmigração de animais, como no caso, por exemplo, das ursas Rowena e Mizar, que já estão em Hipária, iniciando o seu processo transmigrativo do animal para o hominal, já que elas optaram por estarem numa transição mais rápida, a fim de readquirirem a lucidez do raciocínio que tinham antes de se tornarem ovoides há milhares de anos atrás. Rowena, principalmente, dotada de grande inteligência e resiliência, puxa a irmã Mizar, também resiliente e inteligente, numa direção de evolução interessante. São peregrinas do reino animal, que trocam um planeta de expiação e provas em momento de transição por um planeta em regeneração, onde darão os passos
retomados dos luminais, não, obviamente, conseguindo escalar de modo rápido, mas trabalhando novamente o conteúdo da inteligência racional, uma vez que a emocional teve bastante desenvolvimento em suas últimas encarnações como ursas, pelo sofrimento que tiveram e também pelo amor que experimentaram em seu terço final de vida. Rowena, foi tão curto este período que é como se ela quase não precisasse sentir amor e respeito. Já há algum tempo, os movimentos espiritualistas, os conceitos espiritualistas variados, têm se introduzido dentro de instituições espíritas e dentro de instituições de Umbanda. É proibido isso? De forma nenhuma. O aspecto do espiritismo é, de fato, estudar todos os conceitos e todas as percepções do conhecimento humano. Veja, estudar. Estudar. Allan Kardec deixou um método de estudo que, infelizmente, é desconhecido ou é ignorado pelas sociedades espíritas. A Umbanda também é um campo aberto ao estudo. Ao estudo. Não aceitar as coisas, não trazer as coisas para dentro das casas de Umbanda de uma forma leviana. É preciso ter uma base, é preciso ter um critério. Da mesma forma, em relação à doutrina espírita, a proposta é de estudar as ciências afins, principalmente as ciências afins. Mas aquilo que tem uma fundamentação científica, que tenha uma ordem, que tenha uma base lógica de acordo com os princípios da doutrina espírita. Dito isso, houve um tempo que um grupo de espíritas tinha uma profunda simpatia por João de Deus. Falava-se a esse grupo de espíritas que havia alguma coisa que causava estranheza no João de Deus. Porém, muitos tinham uma verdadeira idolatria pelo João de Deus. O João de Deus acabou perdendo a sua credibilidade e muitas questões referentes a ele vieram à tona. Porém, aquele grupo de espíritas imigrou, acabou criando outros ídolos, acabou se aproximando de outros pensamentos espiritualistas, porque João de Deus nunca foi espírita, ele era um espiritualista. Assim como essas outras manifestações que hoje em dia buscam prender a atenção das pessoas, em busca de reconhecimento, em busca de conseguir uma presença na sociedade, uma autoafirmação, ou até mesmo para fins materiais, e também aos casos dos médiuns fascinados, que acabam sendo instrumentos dos irmãos que se aproveitam da distração, da falta de vigilância de alguns médiuns. Bom, este contexto é bastante variado. Ele é muito variado e amplo. E aqui não é uma crítica, não é uma censura, é exatamente aquilo que nos recomenda a doutrina espírita e também a Umbanda, que passamos a observar as coisas, a observar, a pensar, estudar e meditar antes de aceitar como verdade ou descartar como uma mentira. Deixando claro que aqui não há a ideia de censurar ou de criticar. É apenas uma observação, uma reflexão em cima do tema. De temas que estão entrando dentro do movimento espírita e dentro do movimento de Umbanda. E aí, segundo a orientação espírita, as orientações de Allan Kardec, é que nós, que estamos dentro do contexto espírita, temos a obrigação de vigiar o que entra dentro das casas espíritas.
Da mesma forma que o umbandista ele tem a obrigação de zelar pela Umbanda, por sua casa. A Umbanda é universalista, o Espiritismo é universalista, sim. Mas o Espiritismo tem bases sólidas, a Umbanda também, tem princípios. O Espiritismo tem um método de estudo deixado por Allan Kardec, que deve ser utilizado. Então eu posso abordar qualquer tema dentro da casa espírita? Não, qualquer tema não. Segundo Kardec, não. Eu posso levar conhecimentos que divergem com a doutrina espírita para serem examinados, debatidos? Sim. Isso sim. Estudar, sim. Agora, pegar fontes que são contrárias ao espiritismo e colocar isso num grupo de estudo de uma forma leviana? Não. Pegar fontes contrárias ao espiritismo e colocar numa palestra, colocando de uma forma que aquela informação, que aquela fonte, principalmente a fonte é confiável? Não, isso não. Até porque existe um grau de responsabilidade quando se fala em nome da doutrina, quando se fala em nome de Jesus, quando se fala em nome da Umbanda, existe um grau de responsabilidade. Se eu estou num lugar, eu estou falando em nome da doutrina espírita, por exemplo, eu tenho uma responsabilidade. Eu preciso me certificar que aquelas informações que eu estou passando, elas vêm de fontes seguras, que são informações verdadeiras. Eu posso até filosofar, trazer questionamentos, fazer reflexões, deixar as ideias soltas. Agora, afirmar alguma coisa, dizer fulano disse isso e usar essa referência, essa fonte, esse fulano, como algo válido, verdadeiro, confiável, numa palestra espírita, por exemplo, sendo que essa fonte muitas vezes é contrária ao espiritismo, contrária no sentido de não estar em harmonia com as bases do espiritismo, e essa fonte é espiritualista, e as pessoas pegam essa fonte como referência de vida, muitas vezes, aí eu estou incorrendo num erro. Se for um fato científico é outra coisa. Citar um cientista que pensa contrário do espiritismo é outra coisa. Geralmente as pessoas separam ciência de abordagens espiritualistas, de uma forma natural. Pegar uma fonte espiritualista, que muitos não sabem que aquela fonte é espiritualista, e acham que aquela fonte é espírita, aí já é uma outra coisa, é uma situação muito mais delicada. Muito mais delicada. É preciso ter uma responsabilidade em relação a isso. Estou relatando essa situação para que haja o entendimento da nossa parte que nem tudo deve ser trazido dentro de uma sociedade espírita em alguns momentos. Se for no estudo interno e o tema for trazido para exame, para reflexão, assim como Allan Kardec orienta, tudo bem. Numa palestra pública, que há pessoas de níveis de consciência, de entendimento diferente, é uma outra situação. Então, cada coisa no seu lugar. Cada coisa no seu lugar. Dito isso, vamos observar alguns pontos desse vídeo. Eu vou deixar esse vídeo inteiro no link aqui embaixo, para que quem tiver o interesse veja ele todo. O vídeo é cheio de pontos a ser examinados, mas um ponto me chamou a atenção. Dois, aliás, principalmente dois. O primeiro ponto é sobre: é possível que um planeta entre em guerra com outro planeta, ou uma guerra oriunda de um planeta destrua um sistema solar, por exemplo? Pegamos o sistema solar da Terra. Suponhamos que nós aqui na Terra criamos uma guerra capaz de impactar Marte, destruir Marte, por exemplo.
É permitido, a providência divina permite esse nível de guerra? Permite ou não permite? Todos os planetas do sistema solar são habitados. Nem todos por uma vida orgânica, ou seja, nem todos têm um corpo psicossomático, entre aspas, denso, como nós percebemos, orgânico. Há planetas gasosos que a realidade, a constituição, o tipo de manifestação de vida inteligente é diferente. E há manifestações de vidas em todos os planetas. Agora suponhamos que nós aqui na Terra entramos num conflito, numa guerra mundial, e essa guerra coloca em risco Marte. Não tem uma intervenção para que essa guerra tenha um fim, ou para que os impactos da guerra que existe aqui na Terra não atinjam Marte a ponto de extinguir o planeta? Não acontece uma intervenção? Ou as leis de Deus ficam assim, do jeito que cada um quer operar dentro delas? Por exemplo, nós atingimos o planeta Marte e o destruímos. O que os marcianos têm a ver com os nossos conflitos? É a mesma coisa. Uma situação extrema acontece com uma pessoa sem ela ter merecimento para acontecer. Acontece uma coisa muito boa na vida da pessoa sem merecimento. Acontece uma coisa muito ruim na vida de uma pessoa se ela não tem por que passar por aquilo. Não existe uma lei que organiza todas as relações, todas as experiências. Então, diante dessa lei, Deus, a lei suprema, iria permitir que nós destruíssemos Marte ou iria permitir que nós destruíssemos todos os planetas do sistema solar? É possível? O que a doutrina espírita fala a respeito disso? Um outro ponto interessante é sobre a mentepsicose, sobre a transmigração de um espírito humano para um animal, citado no vídeo. Tinha duas mulheres, por conflitos diversos, assumiram uma forma ovoide, que é quando o espírito se retrai, não quer mais viver, entra no processo de culpa muito profundo, assume um aspecto de ovo, seu perispírito se condensa a ponto de parecer realmente um ovo, e aí depois que essas duas mulheres entraram nesse processo de ovoide, elas foram despertadas, acordadas e reencarnaram como ursas polar, reencarnaram como duas ursas, saíram da dimensão hominal, retrocederam em inteligência, em capacidade de articulação do pensamento para o nível instintivo. Como esses espíritos desenvolveram de novo o nível instintivo a ponto de sobreviverem como ursas, uma vez que os animais têm um código instintivo desenvolvido durante muito tempo, assim como nós temos um raciocínio de acordo com o nosso nível de consciência, raciocínio esse desenvolvido durante muito tempo. É possível um ser humano reencarnar como animal e depois voltar ao estágio hominal? Segundo a doutrina espírita, é possível? Não. Não. Segundo o espiritismo, não. E aí muitos vão dizer, não, mas Jesus veio das esferas superiores e reencarnou como homem. Bem, o nosso DNA, a nossa estrutura até do cérebro, é muito mais complexa. Nós usamos apenas 10% do potencial do nosso DNA e do nosso cérebro. Tanto que há um DNA adormecido em nós, que cientificamente é conhecido como DNA lixo, que a própria ciência nem sabe para que serve. E quando o espírito tem ação sobre a matéria, domina a matéria, ele pode alterar esse DNA do jeito que ele quiser. Pode fazer o que quiser. Nem precisa ser um DNA mesclado de seres de outros planetas, por exemplo, com o DNA humano, para permitir que um espírito muito evoluído nasça aqui entre nós.
O nosso próprio DNA ele é flexível, ele tem diversas outras estruturas ainda não compreendidas pela ciência. Tem um DNA, tem um aspecto do nosso código genético, da nossa estrutura orgânica, que ela é dormente. Ela é realmente considerado algo que não tem sentido para a própria ciência. E o nosso cérebro tem capacidades que a gente nunca utilizou, que às vezes são despertadas em sessões de transe profundo, de alteração da percepção da realidade através de substâncias que modificam o nosso nível de DMT no cérebro, como uma experiência dentro de uma igreja de Santo Daime, por exemplo. Nessas experiências, utilizamos outros campos do nosso cérebro que existe a possibilidade também de um corpo aqui na Terra, não necessariamente ser da Terra. Há a possibilidade de induzir uma pessoa a ter uma gravidez psicológica. Suponhamos que Maria tenha sido induzida a uma gravidez psicológica, e aí coletou-se o óvulo da Maria, levou-se o óvulo, fez uma fusão genética, como acontece até mesmo aqui na Terra, e criou-se um corpo híbrido, por exemplo. Depois trouxe essa criança, tira-se a Maria desse transe hipnótico e temos o menino Jesus, por exemplo. É possível? É possível isso? Vamos deixar para análise. A questão vital é, segundo a doutrina espírita, não há essa migração de um espírito humano para o animal. Nem o animal sai do animal e vai diretamente para o humano. Há um período de adaptação. Há uma esfera de evolução que acontece em ambientes específicos, em lugares específicos. Às vezes em planetas aonde que há essa transição entre o animal para o hominal. Não acontece de uma hora para outra. É um processo longo, muito longo. E a questão vital deste vídeo, de um ser que vem de outras dimensões, de outros planetas, para chegar aqui no Brasil, se utilizar de um corpo mediúnico para fazer lives, também é um tanto quanto que necessário a gente observar isso com mais atenção, com mais atenção, com mais atenção. Não estou dizendo para rejeitar ou aceitar, avaliar, como recomenda todos os espíritos sérios. Avaliar, só isso. Se a Mônica está certa, se ela está certa, o Espiritismo está errado. A Umbanda também está errada. Se a Mônica está certa, Chico Xavier está errado. Allan Kardec está errado. E os espíritos dentro do movimento espírita estão completamente errados. Porque há outros vídeos que ela diz, por exemplo, que um preto velho sugere para tomar café, mas ela não pode tomar café, porque isso afeta a parte biológica dela e tudo mais, faz mal para ela. E aí vem uma outra questão. Será que um preto velho de verdade, e não um preto velho que existe no senso comum das pessoas, será que um preto velho de verdade iria sugerir para o médium uma coisa que faria mal para o médium? Qual é a função do café? Não é fazer uma fusão do ectoplasma, muitas vezes do médium, para determinado fim? Se um médium não pode com o café, que tipo de efeito realmente o café vai ter no médium? Você já viu algum preto velho orientando uma pessoa, um preto velho de verdade? Não estou falando de uma manifestação anímica ou de uma mistificação, um preto velho. Você já viu diretamente um preto velho fazer uma orientação nociva para alguém? E há um outro momento que ela fala do chuveludo, que ele orientou ela a tomar cachaça, álcool, algo assim, mas ela também tem intolerância e não pode.
é aquela imagem dos compadres, dos Exus, do senso comum, do senso comum, do senso comum. Tem um outro momento que ela diz que o Exu Veludo fez até um curso de boas maneiras para poder se manifestar através dela. Mais uma vez, aquela referência do senso comum do que seja um compadre. É o senso comum que nasce dos terreiros de Quimbanda, por exemplo. E aí há uma diferença entre os iniciados, entre os compadres, entre os guardiões, entre os Exus de verdade, o senso comum e os espíritos que se apresentam como um guardião, como um iniciado, como um compadre. Há uma diferença muito grande. Tem o senso comum, tem as mistificações e tem os seres que verdadeiramente ocupam temporariamente aquele, entre aspas, cargo, aquela posição. Há essas três situações diferentes: os compadres verdadeiros, os mistificadores e o senso comum da população. A Mônica apresenta o senso comum dos Exus. O senso comum. O senso comum. Então temos vários pontos a ser examinados. E aqui não é uma crítica, é para examinar. Já que esse conteúdo está dentro de algumas sociedades espíritas, então é preciso avaliar isso. Qualquer espírita tem o direito de questionar qualquer informação dentro de uma sociedade espírita. Qualquer espírita tem direito a questionar qualquer coisa dentro de uma sociedade espírita. Questionar, sim. Pedir para que aquilo seja esclarecido, todo espírita tem a obrigação moral de fazer isso. Às vezes não se quer criar embate, às vezes não se quer criar algum atrito, porque tem pessoas sensíveis, pessoas que têm melindres, etc. e tal. Todas essas questões às vezes são usadas como pretexto para que as coisas continuem do jeito que estão. É preciso ter cuidado em relação a isso. Aqui perto da minha casa tem a sociedade de Umbanda mais antiga da cidade, a casa de Umbanda mais antiga da cidade. De vez em quando converso com as pessoas que são responsáveis pela casa. Aí eu perguntei sobre esse grupo de médios que tem surgido através das redes sociais, principalmente. E a resposta foi uma só: interesse financeiro. A grande maioria está em busca do retorno financeiro. Outros querem se afirmar, outros querem que as pessoas as admirem, etc. E alguns são realmente sinceros, mas estão sendo induzidos ao erro. E foi nos alertado ao longo da história que esse período chegaria. Está aí, o período está aqui. O período da multiplicação dos falsos profetas está aqui. Não vai ser amanhã, não, está acontecendo hoje. E um outro ponto sobre os 3 dias de escuridão, que começou lá no extinto Orkut. Quem lembra do Orkut? Nem existe mais o Orkut. Então, há 20 anos atrás, as pessoas falavam: olha, ano que vem vai ter 3 dias de escuridão. Ano que vem. Médiuns falando isso. Espíritos falando isso. Ano que vem vai ter 3 dias de escuridão. Eu estou esperando o ano que vem, para ver se o ano que vem acontece. Mas eu estou esperando já faz muitos anos. É um outro ponto para a gente examinar. Examinar de verdade. Para fechar a questão, há várias situações que devem ser observadas antes da gente levar o conteúdo para dentro de uma sociedade espírita. Se eu estou dentro de uma sociedade espírita, eu preciso seguir as orientações do próprio espiritismo. Há lugares que há Umbanda e espiritismo. E por ter Umbanda e espiritismo, as pessoas começam a achar que tudo é permitido. Qualquer coisa vale. Qualquer ideia vale. Posso trazer qualquer coisa. Não preciso ter referência, não preciso ter uma base. Não precisa nada. Qualquer coisa eu posso trazer para dentro. É assim que deve ser de verdade? Será que é assim? O que costuma acontecer geralmente? Pega-se um exemplo de uma igreja ou de um pastor que está mistificando, que está distorcendo a própria imagem de Jesus e se utilizando do contexto religioso para fins
próprios, para enriquecimento, para comprar TV, comprar fazenda e tudo mais. Se você demonstrar na prática que aquela pessoa está agindo de má fé para seus seguidores, o que eles fazem? Se eles compreenderem que estão no erro, que aquela pessoa de fato está enganando elas. Ou elas param de acreditar nas pessoas, ou elas imediatamente procuram uma outra igreja, um outro pastor, para continuarem o mesmo processo mental, para continuar no mesmo estágio. Entenda como quiser essa parte. E aí, eles vão apenas manter o padrão mental que já tem. Por quê? Se o indivíduo não tem a busca pela verdade, ele mantém padrões mentais, que são aqueles do cotidiano, que vão fazendo com que as dinâmicas sociais, as dinâmicas familiares, as dinâmicas do contexto espiritual continuem acontecendo, do mesmo jeito e para sempre. Tem alguns que lá de vez em quando eles despertam, acordam para um outro tipo de comportamento, modificam algum quadro em suas vidas. É um processo bem devagar. Mas a grande maioria fica estagnada uma vida inteira no mesmo padrão mental. Aquele que busca, que tem um compromisso, aquele que vai atrás, aquele que tem as bases, tem que ter uma base. Eu não posso simplesmente começar a construir um edifício de cima para baixo. Não funciona. Para construir algo grande a longo prazo, eu preciso de uma base sólida. Senão, não construo nada sólido. Eu posso passar uma vida inteira me iludindo, achando que eu estou num caminho bom, que eu estou numa transformação. E na verdade nada disso está acontecendo, porque eu não tenho uma base sólida. Então precisa-se de uma base sólida. Entrei no caminho espiritual. O que o Espiritismo orienta em relação a isso? Construir uma base. Primeiro se começa pela base. O Espiritismo tem bases bem definidas. Bem definidas. Se eu estou dentro do movimento espírita, preciso compreender essas bases e conhecê-las profundamente mesmo. E o que eu tenho visto não é isto. Eu tenho visto uma irresponsabilidade muito grande em relação a si mesmo, em relação aos espíritos e em relação ao movimento espírita. É uma questão que está gerando conflitos e separações até das sociedades espíritas. Não é pouca coisa, não. Não é pouca coisa, não. As coisas entram assim, bem devagar, e vai gerando um desconforto, vai acontecendo umas coisinhas ali, umas coisinhas lá, e quando se vê, o grupo daquela sociedade espírita perdeu o controle, e aí acaba tendo as divisões. Esse tema ele é complexo e ele é muito longo. Fiz algumas observações, cada um, dentro do seu nível de consciência, vai dar um sentido a isso. Tem uns que vão buscar mais, tem outros que vão ignorar, tem outros que vão manter o mesmo padrão mental de sempre. E é assim que funciona. Como eu disse, o intuito desse vídeo não é trazer aborrecimento para ninguém. Não é para dizer se é certo, errado, feio ou bonito. Não. São apenas observações. Que fique claro que se eu aceitar essas fontes como verdadeiras, que há inúmeras, tem tantas hoje em dia. Por exemplo, o Exu Veludo está se manifestando em vários programas ao vivo e por médios diferentes. E até Chico Xavier tem aparecido em programas ao vivo, por médios diferentes também.
há muitas coisas acontecendo. E cada um desses pontos, dessa fonte, tem seus seguidores. Tem as pessoas que ficam engajadas em fortalecer aquele conteúdo. Todos esses pontos estão certos. Todos esses seres que se apresentam como Chico Xavier são Chico Xavier. Todos esses seres que se apresentam como Exu Veludo são Exu Veludo. Notem que esse tema ele vai se expandindo, ele vai se ramificando, e que há muita coisa por trás disso. Para falar bem sobre isso, teria que falarmos durante várias horas, fazermos vários minicursos, etc., para conseguir compreender todas as nuances desse tema, que é muito complexo e é extremamente vasto mesmo. Fica aqui, então, a questão central. Se essas fontes que por aí estão certas, o Espiritismo está errado, a Umbanda está errada, Allan Kardec está completamente errado, e o movimento espírita sempre esteve vivendo dentro de uma bolha profundamente ilusória. Todo o movimento. Agora, se Allan Kardec está certo, se Chico Xavier está certo, e o movimento espírita, entre aqueles que são mais estudiosos, estão certos, referente a esses pontos, estou falando desses pontos específicos. Quais? Preto Velho, que dá a orientação que faz mal, Exu, que dá a orientação que faz mal, seres que têm a liberdade de destruir uma galáxia, seres que vêm de muito longe para falar esse tipo de assunto aqui na Terra, e a possibilidade de um humano reencarnar como animal e um animal sair direto para o humano. São esses pontos centrais. Esses são os pontos centrais deste vídeo. A ideia é que esses pontos sejam observados. Então, se esses pontos existem, se isso é verdade, seres que destroem uma galáxia, outros planetas, seres que reencarnam como animal, depois como homem, depois já estão no estado hominal e voltam para o animal, e mentores que desorientam as pessoas, na verdade, principalmente esses pontos. Se isso é verdade, então o Espiritismo está errado, os Pretos Velhos estão errados e a Umbanda está errado. E cada um segue com as suas próprias verdades. Está tudo bem. A questão é que não tem como todas essas informações serem certas. Alguma dessas informações não corresponde com a realidade das coisas. Paz e luz a todos nós, que assim seja.